E aí, pessoal, parei aqui na rua, lugar tranquilo, uma luz forte, para poder contar um bastidor muito interessante que eu ouvi de uma reunião que chamou a atenção de todos hoje que acompanharam o treinamento do Grêmio. Isso mesmo, um bastidor envolvendo o vice-presidente de futebol e os jogadores. E teve também Renato Portaluppi. É bem legal a história. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, eu quero a atenção de vocês para o Ativo, o parceiro de todas as horas, Ativo, natural, sem contraindicação, para salvar, melhorar muito a sua relação. Ativo, na hora H, Ativo é a solução. Não perca tempo, Ativo, você vai gostar. Gente, o Grêmio está realizando treinamentos e nesses treinamentos a gente vê uma série de situações. E hoje uma cena acabou chamando a atenção dos repórteres que acompanhavam. Eu conversei bastante com o Diogo Rossi, que me contou um bastidor de uma reunião no campo que tinha o vice-presidente de futebol, Calef, falando e os jogadores acompanhando, o próprio Renato também acompanhando. Isso chama atenção porque dificilmente a gente vê a figura do dirigente no campo, conversando, falando de forma como se fosse uma palestra, sozinho, junto aos atletas. Não é comum isso. E isso chamou atenção e gerou uma série de curiosidades e situações que envolveram o vice-presidente de futebol e também os jogadores. Eu fui buscar essas informações com agentes de jogadores, com atletas também, com os próprios dirigentes, não consegui contato com o Calef, mas acabei descobrindo o motivo dessa reunião. E o motivo é bom. O Grêmio deveria, inclusive, divulgar isso. Olha a história. Nós sabemos que os jogos eletrônicos, como FIFA, como os próprios álbuns de figurinha, muitas vezes não contam com a presença de jogadores brasileiros. E por que eles não contam com a presença de jogadores brasileiros? Porque a forma de se buscar o direito de imagem nunca consegue unanimidade entre os jogadores e isso acaba gerando alguma dificuldade na hora de conseguir as autorizações para o uso da imagem desses atletas. Isso aconteceu de maneira importante muitas vezes e nós não temos a prática. Quem é jovem e gosta de jogar, por exemplo, FIFA, acaba não tendo a participação dos jogadores brasileiros. Acontece muito com os times europeus, com jogadores europeus, mas os jogadores no Brasil com os clubes é mais raro de acontecer. E esse era o motivo da reunião. Isso mesmo. O Grêmio pediu a participação dos jogadores em parceria com o clube nessa nova forma também de se divulgar. E os jogadores se mostraram parceiros do Grêmio e assinaram as autorizações a pedido de Calef, que foi o interlocutor do clube nessa relação, e as coisas acabaram acontecendo. Eu acho interessante contar esse bastidor porque ele mostra algumas situações. A primeira e mais importante: os jogadores estão abraçados às questões do clube. Este modelo é que nós temos que carregar. E por isso que eu acho essa notícia uma notícia muito boa. Porque muitas vezes nós paramos aqui sempre para discutir o interesse do atleta, do atleta, do atleta, do atleta e do atleta. E às vezes o clube tem as suas ambições. E às vezes o clube precisa passar essa realidade. E quando tu vê jogadores integrados à realidade do clube, jogadores pensando também no pedido do clube, mesmo que isso, e hoje foi o caso, não envolveu nenhum real na discussão. Aí vai se dizer, pô César, eles já têm direito de imagem, eles tinham que fazer isso de graça. Não, não, aquilo é individual e eles abraçaram o discurso do clube e entenderam o discurso do clube e se posicionaram positivamente em fazer essa ação para o clube também. O mais importante, é por isso que eu faço questão de vir aqui e citar isso e parar na rua aqui para contar essa história que eu soube agora, há minutos aqui, saí do Donos da Bola Rádio e soube aqui e faço questão de colocar ainda hoje à noite, porque eu acho fundamental muitas vezes que a gente comece também a contar coisas boas. Muitas vezes a gente para aqui discutindo e falando de coisas que não são tão importantes ou
que não são tão boas, melhor dizendo, dentro da realidade do clube. E agora o que a gente pode colocar é que essa é uma boa notícia. Essa é uma situação de respeito dos jogadores com as questões do clube. E principalmente nessa integração que está se tentando criar entre os jovens dirigentes do Grêmio, a comissão técnica e o grupo de jogadores. As notícias, quando saem assim, elas precisam ganhar espaço e ganhar divulgação. E é exatamente isso que eu estou posicionando. Tem que cuidar para não ser atropelado aqui. Tirando esse detalhe, o resto está tudo bem. A gente precisa, ó, passando o carro aí, não abanou, não participou do programa, vamos seguir por aqui. Porque essa é a nossa realidade. O que vocês estão achando aqui de um tempo, de uma linha de tempo real aqui na rua, fazendo um conteúdo? Uma vez eu fiz um conteúdo na frente do Estádio Olímpico, e agora 1 ano e meio atrás, o Estádio Olímpico tudo parado, daqui a pouco o cara começou a berrar, tu tá filmando o Olímpico? Ficou bravo comigo. Então a gente vai brincando por aqui. Mas esse é o ponto, esse é o ponto. Eu acho fundamental que a gente comece a contar coisas propositivas quando esses assuntos acabam acontecendo dentro do bastidor do Grêmio. Dentro do bastidor do Grêmio. A única coisa assim, eu acho que é importante a gente divulgar, é importante a gente mostrar, e isso muitas vezes se parece mais difícil da gente ler. Mas dentro da nossa realidade é fundamental que a gente mostre, que a gente entenda como o Grêmio transita nesses bastidores e como os dirigentes estão tentando construir essa nova relação, essa jovem relação dos dirigentes que chegaram agora, de uma direção nova que está entendendo o Grêmio como imagem também para outros mercados, visualizando outros mercados, entendendo e respeitando outros mercados. É assim o funcionamento, é assim que as coisas se constroem e é assim que nós vamos vencer. Quando se tem essa ideia de evolução das coisas, de pensamento maior, as coisas parecem ganhar outras proporções. Futebol, ele também se joga fora do campo. Ele não pode ser visto apenas como uma ferramenta de contrato de um e outro. É preciso criar laços de parceria, é preciso criar momentos de parceria, e me parece que é isso que está sendo construído dentro desse novo trabalho no Grêmio. O Grêmio é um clube que tem que refazer também a imagem dos jogadores junto ao torcedor, que viveram momentos de muita distância entre o clube, entre essas ferramentas de inovação e, claro, entre a força que isso determina quando todos caminham empurrando para o mesmo lugar. Fiquei feliz com essa notícia e faço questão de vir aqui dividir com vocês. O Grêmio parece estar se encontrando em alguns pontos com os seus jogadores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.